Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje vou mostrar um filme de aventura pré-histórica de 2018, intitulado Alpha. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. 20 mil anos atrás, na Europa pré-histórica, um pequeno grupo de caçadores liderados por seu líder Tal se prepara para atacar um rebanho de bisões das estepes. Eles criam uma parede de lanças que faz com que o bisão despenque de um penhasco, mas 3 deles ficam para trás, e um touro em particular vai atrás do filho de Tal, Queda. Depois de atingi-lo selvagemente com seus chifres, o arrasta para a beira do penhasco, onde Queda cai no abismo depois que Tal atinge a fera com sua lança. Isso tudo começa uma semana antes, quando os adolescentes da tribo são testados em suas habilidades de fazer lanças. Os únicos a passar são Queda e seu amigo Capa. Então eles serão levados para a última expedição de caça antes do inverno chegar. Como parte do ritual que os marca como adultos agora, eles também são espancados pelos outros homens, para saber que a dor viajará com eles, e são abençoados pelo xamã local ao lado da fogueira. Mais tarde, enquanto finge estar dormindo, Queda ouve Tal e sua mãe Ru conversando. Ru não acha que ele está pronto para caçar porque ele lidera com seu coração, não com sua lança. Mas Tal acredita que Queda deve fazer sua parte e provar a si mesmo para a tribo. Na manhã seguinte, o grupo de caça sai depois de se despedir de seus entes queridos e receber a bênção do xamã. Ru até dá a Queda um pedaço extra de pele como símbolo de segurança. O grupo começa a viajar pela terra seguindo o caminho sagrado deixado por seus ancestrais, que fizeram uma série de esculturas rupestres que deixam um rastro para eles seguirem. As pinturas de mão indicam a direção que eles devem seguir para o campo de caça. Durante a viagem, eles encontram outro grupo de caça liderado por Shi, um velho amigo de Tal, que recentemente perdeu seu filho. Ambas as partes começam a viajar juntas então. Sempre que tem a chance, Queda tenta se provar para seu pai, mas ele não é capaz de iniciar um incêndio e não consegue matar o javali, que os outros homens capturam, então ele se sente um fracasso. Uma noite, enquanto eles estão comendo perto do fogo, eles ouvem um barulho atrás deles. Então eles pulam rapidamente para uma posição defensiva. Quando nada acontece, eles relaxam rapidamente, o que prova ser um erro. Um leão das cavernas de repente salta e arrebata a Capa, que leva para se alimentar. Na manhã seguinte, os homens constroem um marco para dar à Capa, um serviço memorial, que simboliza a passagem do espírito de alguém para a vida após a morte. A viagem continua com apenas paradas para caçar e descansar. Uma noite, quando eles encontram uma caverna grande e segura para dormir, Tal aproveita a chance para fazer Queda fazer uma tatuagem das constelações assim como ele. Assim ele sempre encontrará um caminho para casa. Demora uma boa quantidade de dias, mas eventualmente, eles encontram um rastro de despejo que os leva a um rebanho de bisões das estepes, o que traz a história de volta ao início. Ao cair, Queda tenta se segurar na beirada de um penhasco, mas escorrega e cai em outra saliência, onde quebra uma perna e cai inconsciente. Desesperado para salvar seu filho, Tal tenta descer, mas seus companheiros caçadores o impedem, apontando que é tarde demais. Enquanto os homens trazem os trenós para carregar o bisão, Tal fica na beira do penhasco, chorando em negação, agora que sua caçada foi dividida igualmente. O grupo de Shi sai por conta própria para voltar para sua casa, então o grupo de Tal tem uma última noite de acampamento antes de convencer seu líder de que é hora de seguir em frente. Na manhã seguinte, Tal constrói outro marco enquanto lágrimas de dor continuam a cair. Muitas horas depois que a festa acaba, um abutre pousa em Queda e tenta se alimentar dele. Isso o faz acordar. E depois de empurrar o pássaro para longe dele torcendo seu pescoço, ele percebe a situação em que está, arrastando a perna quebrada atrás dele. Queda tenta descer, mas não há bordas ásperas suficientes para ele segurar, e acaba pendurado lá por um longo e excruciante momento. Logo depois, uma tempestade chega e começa a inundar o chão abaixo dele, então Queda aceita o que ele tem que fazer, e solta seu aperto, aterrissando na água e caindo inconsciente novamente. Quando ele acorda na manhã seguinte, parou de chover e a inundação acabou. Depois de beber água de um poodle e imobilizar o pé ferido, Queda lentamente volta ao topo do penhasco, onde encontra o memorial que seu pai deixou para ele. Mas Queda fica frustrado quando percebe que foi deixado sozinho e deve encontrar o caminho de casa por conta própria.
Queda começa a viajar sozinho. Ele se alimenta de insetos, enche seu cantil com qualquer coisa que encontrar e sobe em árvores para dormir em segurança à noite, longe de predadores. Quando uma matilha de lobos o encontra no meio do dia, Queda corre para uma árvore novamente, esfaqueando um dos lobos quando ele agarra sua perna antes de ele finalmente subir em segurança. Ele fica em cima da árvore até que os lobos se cansem de esperar e todos vão embora, exceto o que Queda feriu. Ele prepara uma lança para acabar com isso, mas não consegue fazê-lo, então decide ignorá-la. Exceto que Queda não pode fazer isso também, o ganido doloroso do lobo é demais para ouvir. Queda decide ajudar, e depois de amarrar seu focinho para não ser mordido, ele pega o lobo e o carrega para o lago para limpar sua ferida. Infelizmente eles não podem descansar lá por muito tempo porque há hienas por perto, então Queda carrega o lobo novamente até encontrarem abrigo em uma caverna onde possam dormir em segurança. Na manhã seguinte, Queda encontra um almofariz perto de um monte de ossos e o usa para criar uma pomada de planta que ele aplica em seu pé enquanto o lobo consegue libertar seu focinho. Vendo como o animal está se comportando, Queda decide compartilhar sua água com ele, que o lobo finalmente aceita depois de muitos rosnados. Queda chega a limpar a ferida com a pele que sua mãe lhe deu e compartilhar os vermes que encontra com o lobo também. Mas os vermes não são suficientes para se manterem alimentados. Então Queda finalmente fica corajoso o suficiente para fazer sua primeira caçada. Ele mata um coelho com uma pedra e até consegue acender uma fogueira para cozinhá-lo. O lobo tenta tirar o coelho dele, mas Queda rapidamente o empurra para longe. Lembrando-se das lições sobre liderança que seu pai lhe ensinou, ele estabelece o domínio comendo sempre primeiro e alimentando o lobo depois que ele termina. Não importa o quanto ele compartilhe com ele, porém, o lobo ainda não permitirá que ele o toque. O inverno está se aproximando rapidamente. Queda deve encontrar um caminho para casa. Antes que a neve comece a cair, ele não acha que pode fazer isso sem seu pai, mas ele tem que tentar. Depois de reunir suprimentos suficientes e lutar com o lobo para recuperar seu pelo, Queda sai da caverna e começa a caminhar de volta, sentindo-se frustrado porque o lobo não vai parar de segui-lo, não importa quantas vezes ele diga para ir embora. Eventualmente Queda desiste e aceita o lobo como seu novo companheiro de viagem, até mesmo treinando-o para vir quando ele assobiar. Suas primeiras tentativas de caçar juntos são um fracasso completo, mas depois de algumas tentativas, eles conseguem encontrar uma maneira de sincronizar seus ataques e capturar suas presas sem muito esforço. À noite, Queda verifica se estão indo na direção certa usando a tatuagem de constelação em sua mão, e o lobo começa a dormir ao lado dele, até mesmo permitindo que ele o toque. Agora que ele ganhou sua confiança, depois de uma tarde passada no lago tomando banho e pescando, Queda decide nomear o lobo alfa. A viagem está demorando tanto que o inverno finalmente os alcança, e a neve começa a cair. Uma noite, enquanto eles estão comendo perto da fogueira, eles são abordados por uma matilha de lobos que acabam sendo a família de Alfa. Sabendo o que é sentir falta de seus entes queridos, Queda diz a Alfa para ir com eles. Então agora ele pode continuar viajando sozinho. Com o passar do tempo, tempestades de neve se tornam mais comuns, então Queda está tendo dificuldade em progredir muito a cada dia, especialmente quando ele tem um sonho devastador de Tal, chegando em casa e dando as más notícias a Ru. Depois de alguns dias caminhando por mais uma tempestade, ele encontra Alfa e sua matilha. Mas quando ele corre em direção a eles, o gelo quebra sob seus pés e ele cai na água gelada, enquanto o pelo de sua mãe e a maior parte de seu equipamento flutuam para longe. Queda atinge o gelo com sua faca e consegue quebrar o suficiente para deixar Alfa arrastá-lo para fora. Os dois começam a viajar juntos novamente, e mais tarde naquela noite, Queda dorme abraçando Alfa, para recuperar um pouco do calor em seu corpo gelado. Depois de avançar mais alguns quilômetros, eles encontram uma trilha de rastros que seguem até uma cabana, mas, infelizmente, o proprietário congelou até a morte. Não há comida para ser encontrada. Mas Queda pega um arco e uma flecha para caçar, ignorando a preocupação de Alfa, quando ele de repente começa a tossir sangue. Algum tempo depois, a dupla se encontra entre uma rocha e um lugar difícil, a hiena seguindo-os, mas também uma tempestade muito perigosa à frente deles, então eles correm até encontrar uma caverna para se esconder. Infelizmente, o lugar não está vazio.
há um leão da caverna que não hesita em atacá-los. Alpha luta ferozmente enquanto Queda coloca a flecha em seu arco, concentrando-se para acertar o alvo certo. Ele consegue matar o leão e salvar Alpha, que ainda sai gravemente ferido da luta. Quando eles voltam a viajar muito lentamente no meio da tempestade de neve, eles encontram a escultura que marca o caminho sagrado, então Queda sabe que eles devem estar perto. Sua esperança fica mais forte quando as luzes do norte aparecem acima deles uma noite. Um sinal de que seus ancestrais devem estar os guiando. No entanto, Alpha está muito fraco para continuar e um dia ele finalmente desmaia. Não querendo deixar seu amigo para trás, Queda começa a carregar o lobo em seus braços, ignorando o fato de que ele também está fraco e continua a tossir sangue. As condições são tão severas que Queda eventualmente desmorona também. Mas então, ele encontra encorajamento em uma memória que vem a ele em um sonho. É a conversa que ele ouviu seus pais tendo na noite anterior à sua partida, para ajudar Ru a não se preocupar. Tal disse a ela que Queda é mais forte do que ele mesmo sabe, com a força recém-adquirida. Pela crença de seu pai nele, Queda acorda e pega Alpha novamente, carregando através da tempestade até que eles finalmente voltem para sua tribo. Ninguém pode acreditar no que está vendo, e Tal chora enquanto diz ao filho o quão orgulhoso ele está, antes de levar ele e o lobo para uma tenda para serem cuidados. Depois que Queda é remendada e alimentada, o xamã examina Alpha, percebendo rapidamente qual é o problema. Alpha é na verdade uma mulher e está dando à luz. Todos os filhotes nascem com segurança e saúde, e a tribo os recebe como parte da família. Anos depois, uma vez que os filhotes se tornaram lobos adultos adequados, eles são designados para caçadores como parceiros e são levados para a próxima grande caçada antes do inverno.